Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está reinando em vosso coração. Quem vos fala aqui é o pastor Paulo Novas. Estamos aqui através, via online, via internet, para estar transmitindo mensagem de esperança, mensagem da palavra de Deus para o seu coração. Você é o propósito, é o objetivo de todo esse trabalho. E esse é um trabalho espiritual que fazemos, uma obra no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E no nome do nosso Senhor Jesus Cristo há poder de salvação, de cura, de libertação, de milagre, de restauração. E bem-aventurado é aqueles que ouvem a palavra de Deus, bem-aventurado é aqueles que recebem a palavra de Deus. E quem recebe a palavra de Deus recebe fé do próprio Deus, fé para a salvação, fé para receber paz, fé para a cura, para a libertação, para milagres. Então Deus não despede o seu povo, ou aquelas pessoas que buscam Ele de todo o coração. E nessa oportunidade que Deus nos concede, nós vamos estar orando e depois nós vamos estar lendo a palavra do Senhor no Salmo 121, com o seguinte tema: onde está a tua esperança? Onde você tem colocado a tua esperança? E nós vamos estar buscando em Deus, e Deus vai estar te revelando o que você precisa fazer para que Ele possa te abençoar, para que você tenha uma vida de paz, uma vida de vitória e de conquista no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, eterno Pai, nós oramos e intercedemos nesta manhã por esta pessoa que está através deste vídeo, deste canal, por meio internet, ó Deus, tendo acesso, ó Pai, a esta mensagem. Nós oramos para que o Senhor venha abençoar esta vida, para que o Senhor venha trazer a esperança, a paz, a alegria a este coração. Eu oro para que o Senhor venha curar essa pessoa de toda enfermidade, de toda moléstia. Eu oro para que o Senhor venha curar a alma dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha restaurar este casamento, esta família. O Senhor venha expulsar toda trevas. O Senhor venha libertar esta pessoa. Porque o Senhor veio para nos salvar, nos libertar, nos trazer vida e vida com abundância. Meu Deus, eu sou apenas um instrumento, um canal, ó Deus, nas tuas mãos. Ó Pai Santo, e te peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha fazer aquilo que está no teu coração. Eu oro assim, agradecido, em nome de Jesus. Onde está a tua esperança? As pessoas têm colocado a sua esperança em muitas coisas nessa terra. Muitos têm colocado a esperança no dinheiro. O dinheiro, ele é necessário, mas ele não é mais importante, né? O dinheiro, ele precisa para a nossa manutenção, mas ele não é tudo para a vida do homem. Muitos têm colocado a sua esperança em pessoas, em promessas. Sempre alguém está esperando algo melhor. Quem sabe este alguém é você, que tem esperado uma vida melhor do que o que você vive. Agora, a Bíblia nos traz, em vários textos, passagens, livros, ela fala sobre a palavra chamada esperança. E nós vamos falar, tomando aqui uma experiência do salmista que escreveu o Salmo 121. Este homem, ele estava numa situação difícil. Eu imagino que esse homem estava sendo ameaçado. Ele chegou a um ponto de ele ficar encurralado. Ele chegou a um ponto onde ele não viu saída. Mas a esperança do salmista, do Salmo 121, foi o Senhor dos Exércitos. No Salmo 121, do versículo 1 até o versículo 8, vamos estar fazendo essa leitura dessa palavra. Diz assim: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora para sempre.
Onde está a tua esperança? Onde você tem colocado a tua esperança? A palavra esperança, nós entendemos que é uma confiança em que as pessoas colocam em alguém, ou colocam em algo, ou espera com confiança, com determinação, com convicção. E muitas pessoas se decepcionam. Quem sabe quantas vezes você se decepcionou com pessoas que era ou que dizia que era o teu amigo ou a tua amiga, e você confiou a essas pessoas a sua vida, ou às vezes até contou algo do seu coração que estava no silêncio, no oculto, e essas pessoas te decepcionaram, e você ficou chateado ou chateada, e você perdeu a esperança nessa pessoa. Quem sabe você perdeu a esperança em termos da sua vida secular, ou da sua vida no sentido da família, do seu casamento, já não tem mais esperança, está por um fio de uma separação. Mas a Bíblia diz, nós aprendemos aqui algumas lições, e a primeira lição que nós aprendemos: nunca desista, persista. O salmista não desistiu mediante a situação e a circunstância que ele estava passando. Ele não se abateu, ele continuou persistindo, ele continuou batalhando pela causa da sua vitória. A Bíblia diz que ele olhou para os montes e ele fez uma pergunta: de onde me virá o socorro? Ou seja, quem me socorrerá? Quem me acudirá? Quem me ajudará a sair dessa situação? Mas no versículo 2 nós aprendemos a segunda lição. A segunda lição, ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, nunca desista, primeiro. Segundo, confie em Deus. Conheça Deus. Aqui significa que esse homem, ele tinha um certo conhecimento do Deus Criador dos céus e da terra. Ele conhecia Deus. Ele disse: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Quem que fez os céus e a terra? O Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Não existe outro Deus além desse. Ele fez os céus, ele fez sobre os céus, a Bíblia diz que tem 3 céus. Esse céu que está acima da nossa cabeça, o segundo e o terceiro céu, onde Deus habita, a presença de Deus. E Paulo fala que ele foi a esse céu. Então, em visão. A Bíblia, ela fala que Deus fez os céus acima da nossa cabeça. Ele fez os astros, os planetas, Ele criou as estrelas, milhões de estrelas. A Bíblia diz que ele chama cada uma delas pelo seu nome. Cada estrela tem um nome diante de Deus. Ele criou os anjos, ele criou as nuvens, ele fez todo o sistema solar. Deus criou a terra, e tudo que há fôlego de vida foi Deus quem criou. Inclusive o homem, Deus formou o homem à sua imagem e semelhança. Nós somos criação, e dentre toda a criação terrena, nós somos as primícias de Deus. Então o salmista, ele tinha um certo conhecimento desse Deus poderoso, majestoso, grandioso, esplêndido em glória, em majestade, em soberania. Esse Deus que do nada criou todas as coisas. E ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, primeiro, nunca desista diante da situação. Nunca desiste diante o desafio que você está enfrentando ou vai enfrentar. Não pare, mas continue batalhando. Mas você tem que ter o Senhor como seu auxílio. Aqui o salmista, ele diz: o Senhor que fez os céus e a terra. Esse Senhor tem todo o poder de me livrar dessa situação. Quem sabe a situação do salmista era ameaça. Ele via a morte aos seus olhos. Ele se encontrava encurralado diante dos seus inimigos. Mas quando ele clama ao Senhor, o Senhor ouve a sua oração. Quero te dizer que Deus ouve a sua oração. Quando você clamar com sinceridade, com confiança, com a esperança posta em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus vai entrar com providência na sua vida, Deus vai repreender os seus inimigos, Deus vai abrir porta, Deus vai tirar a angústia do seu coração, Deus vai trazer paz à sua alma, e você vai falar como salmista:
O salmista diz, versículo 3, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Aí ele diz, eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. A palavra guarda significa proteção, aquela pessoa que está em vigilância, guardando um bem. E você é o bem maior de Deus. Você é o bem maior de Deus. Então entenda, Deus ama você. Deus tem um plano na sua vida. Deus, ele está dizendo por esta palavra, espera no Senhor, confia no Senhor. O salmista de Salmo 121, ele disse o seguinte, ele está dizendo, eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. Meu querido amado ouvinte da palavra de Deus, Deus é fiel. Ele está dizendo nessa palavra que o Senhor o guardaria e o Senhor o guardou diante da circunstância que esse homem estava passando. Agora ele vê a proteção de Deus, ele recebe a proteção de Deus, ele lembra de Deus e o Senhor vem ao seu encontro. Não precisa você ficar descabelando, desesperado, sem saber o que fazer. Confia no Senhor, entrega a tua vida ao Senhor. A entrega ao Senhor, no Salmo 121 nós estamos lendo, agora nós vamos lá para o Salmo 37. Ela tem que ser uma entrega de coração, contrito e sincera. Muitas pessoas dizem que entregam a sua vida ao Senhor, mas elas mesmas querem administrar a sua vida. Mas diante de Deus não funciona assim. No Salmos 37, versículo 3, diz assim, confia no Senhor, faz o bem, habitará na terra e verdadeiramente será alimentado. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. E diz mais, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele, não te indigne por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa os astutos intento. Deixa a ira, abandona o furor, não te indigne em fazer o mal. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Então o salmista aqui, Davi, do Salmo 37, ele aprendeu a confiar, a depender e a esperar no Senhor. Em tudo que esse homem fazia, Deus prosperava. As obras das suas mãos, Deus abençoava a sua vida. A Bíblia diz que esse homem tinha problemas, tinha situações, ele tinha fraqueza, mas nem por isso Deus deixou de abençoar. Sabe por quê? Porque ele esperava no Senhor. Porque o salmista Davi aprendeu a confiar no Senhor desde a sua meninice. Ele aprendeu a depender de Deus em toda e qualquer circunstância da sua vida. Então, esperar no Senhor é confiar no Senhor, é entregar ao Senhor a nossa vida. E quando nós entregamos, Jesus diz em Mateus capítulo 6, buscai ao Senhor em primeiro lugar. Buscai ao Senhor, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós esperamos, buscamos ao Senhor, quando nós entregamos ao Senhor, quando nós confiamos no Senhor, aí o Senhor entra com providência, Ele entra com providência de suprimento, Ele entra com providência de libertação, Ele entra com providência de cura, Ele entra com providência de milagre. O Senhor entra com providência de restauração, de restituição daquilo, quem sabe, que você perdeu. Então, essas lições nós aprendemos nesse Salmo 121. E a terceira lição que nós aprendemos aqui, que Deus é fiel. Ele diz, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora para sempre. Deus é fiel. Quando houve a libertação ali do povo de Israel, que ficou 430 anos escravizado, preso ali no Egito. Israel estava preso no Egito, os judeus presos no Egito, escravizado por Faraó. Deus levanta Moisés e Moisés volta ali. Moisés nasceu no Egito, foi criado no Egito, ficou 40 anos ali no Egito, pelo reinado do Egito, no palácio de Faraó. Depois ele passa por aquelas experiências, vai para o deserto
e depois Deus se revela, Êxodo capítulo 3, a Moisés a sua missão. Deus mostra a Moisés o poder dele, Deus dá poder para Moisés, autoridade espiritual, poder sobre as trevas, porque Deus nos dá poder em Cristo Jesus quando somos fiéis e andamos com ele sobre o reino das trevas. Moisés volta ao Egito e liberta o povo com a mão forte de Deus, operando as 10 pragas. E Deus tira o povo não de mãos vazias, mas com as mãos cheias da riqueza do Egito. Deus abre o mar vermelho, o povo passa de Israel a pé. O Egito, através do seu exército, entra naquele mar e é sucumbido pelas águas do mar vermelho. Israel vê os seus inimigos mortos, aqueles que antes, outrora, ou escravizava, ou dominava, ou oprimia o povo de Deus. Agora o povo de Deus, com os seus olhos nus, vê aqueles inimigos todos mortos nas praias ali do mar vermelho. E Deus conduz o povo de Israel ao deserto, por meio do deserto, até a terra prometida. Mas o povo começa a murmurar, reclamar, começa a questionar Moisés, reclamar de Deus. E aquele povo que eu queria dizer que Deus é fiel, apesar de suas murmurações. A Bíblia diz que o deserto, e não só a Bíblia, mas como os estudiosos, as pesquisas que são feitas, sabe que o deserto é um lugar, à noite é muito frio e é um lugar de contraste climático. De dia é muito calor, um calor insuportável. No deserto não tem árvore, no deserto não tem rios, no deserto só tem areia. Então é um calor insuportável. Então aí o clima é muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. Há um contraste. E isso aí causa problema na saúde das pessoas. O que Deus fez? Deus colocou durante o dia uma nuvem de glória, uma nuvem o qual fazia sombra ao povo durante a sua caminhada, durante o dia. E à noite, a palavra diz que a nuvem de glória de fogo aquecia, ou seja, aquecia o conforto àquele povo. Então o salmista Davi, e o salmista aqui do Salmo 121, ele diz: o Senhor é quem te guarda, o Senhor te guarda até do calor do sol calcicante, o Senhor te guarda do frio insuportável que pode te matar. O Senhor, até em questão ao clima, ele trabalha em favor do seu povo. O Senhor é fiel. Então é a terceira lição que nós aprendemos na palavra de Deus. Porque muitas pessoas sofrem, porque Deus é fiel, mas elas se tornam infiéis para com Deus, mesmo conhecendo o poder, a majestade, o trabalhar de Deus ao seu favor. Esse mesmo povo de Israel, a Bíblia diz que eles não entraram na terra prometida, não entraram pela rebeldia. Só quem entrou foi aqueles de 20 anos para baixo, porque eles questionaram a Deus. Eles questionaram a fidelidade de Deus. Quantas pessoas questionam a fidelidade de Deus? E daquele povo só entrou Josué e Caleb e as suas famílias, da geração antiga. O restante morreram todo no deserto. Quantas pessoas estão morrendo porque deixam de esperar no Senhor. E elas estribam pelos seus próprios entendimentos, seus próprios caminhos, e acabam sucumbindo e morrendo no deserto calcicante, de um calor calcicante, porque rejeita a nuvem de glória de Deus. Então espera no Senhor. Outro texto que está escrito sobre esperança, a Bíblia diz, é na carta de 1 aos Coríntios, no capítulo 15. Aqui a questão deste capítulo está tratando da ressurreição, em termos se havia ressurreição ou não. Existia um grupo de pessoas ali em Corinto, naquela cidade, naquela igreja, que não acreditava na ressurreição. Acreditavam num Cristo que morreu e não ressuscitou. E Paulo escreve dizendo para aquele povo, no capítulo 15, versículo 16 em diante. Nós vamos estar lendo. Então, vamos ler do 15 em diante. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados.
e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Agora, versículo 19. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem chamado Jesus Cristo. Então, Paulo traz essa palavra àquela igreja dizendo: olha, se vocês, ou nós, ele inclui até ele, esperamos em Cristo só nesta vida terrena, material, física, nós somos os mais miseráveis de todos os homens da face da terra. O interessante é que Paulo está falando aqui para um povo leigo ou um povo ignorante a respeito da palavra de Deus. Ele está falando para um povo que conhecia a palavra de Deus. Ele está falando para um povo que teve experiência com Deus, com Jesus. E aquele povo estava dizendo ao contrário, que Jesus não tinha ressuscitado, que era mentira. E Jesus ressuscitou. Aí Paulo vem e diz: olha, Jesus morreu e ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. Ele venceu o diabo. Ele venceu as fraquezas dos homens. Ele triunfou sobre a morte. Ele está vivo. E ele diz: se vocês esperam só em Cristo nesta vida material, nesta vida física, vocês são os mais miseráveis de todos os homens. Porque vocês não vão alcançar a promessa. Vocês não vão alcançar a bênção de Deus. E quantas pessoas esperam nesta evolução? A evolução, como costumamos dizer, do celular, a evolução da internet, a evolução das máquinas evoluídas, a evolução aí no termo do transporte, via transporte, a evolução no termo do capitalismo, do materialismo, em tantas outras coisas que beneficiam as nossas vidas, e as pessoas colocam a sua fé, colocam o seu coração, colocam toda a sua concentração dos seus esforços somente nas coisas dessa terra. E a Bíblia diz em Filipenses: ai daqueles que trocam os valores de Deus, que troca Jesus, que troca Deus e coloca Deus em primeiro ou em segundo, terceiro plano, coloca o reino de Deus em terceiro, quarto plano, ou às vezes nem isso faz e só dedica às coisas dessa terra. Jesus disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Evangelho de Mateus, capítulo 6, ele fala sobre essa esperança falsa de muitas pessoas. Quem sabe você tem feito isso porque não conhece a palavra, mas você está conhecendo e a partir de hoje você vai mudar esse conceito, esse pensamento. Você vai colocar a sua vida em Deus, você vai colocar a sua fé em Cristo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, está escrito assim, no versículo 21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará a tua concentração, a tua fé, os teus esforços, a tua dedicação. É isso que a palavra quer dizer. Mas ele diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. É o que os ladrões ficam fazendo. Estão roubando e matando as pessoas por causa do ouro, por causa dos reais, do dólar, do dinheiro. Aí Jesus diz: onde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Está falando, está a vossa vida. Quantas pessoas têm colocado sua esperança nos tesouros, no dinheiro, no trabalho, e têm deixado Deus em segundo, terceiro plano? Essas mesmas pessoas, às vezes elas alcançam benefícios pelo trabalho, pelos esforços físicos, elas alcançam muito dinheiro, muito sucesso, muita fama, e muitas delas são as mesmas que com as próprias mãos se matam, se suicidam, se lançam ao abismo. Mas por que as pessoas fazem isso se elas alcançou tudo que elas desejavam? Porque existe um vazio nas suas almas, do qual o dinheiro, do qual o sucesso, a fama, as coisas deste mundo não pode preencher. É por isso que nós precisamos de Deus, porque o dinheiro, ele só simplesmente nos calça e nos veste, e nos dá uma boa casa, um bom apartamento, um bom carro, somente isso. E proporciona uma boa saúde física, nada mais. Mas o dinheiro não pode trazer esperança de salvação. O capitalismo não pode trazer esperança dos céus. Não pode trazer esperança de um casamento feliz, de um lar
cheio de harmonia, onde os membros dessa família vivem em concordância, em amor, em unidade, onde os membros dessa família se dão as mãos, onde o casal se dão as mãos juntos, louva a Deus, serve a Deus e tem a alegria de ser feliz. Então, a Bíblia diz também em Filipenses, no capítulo 3, no versículo, capítulo 3, vamos ler do versículo 17 em diante. Sede também, meus imitadores, irmãos, tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que também assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos diz que agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Porque eles só pensam nessas coisas da terra. O fim deles é a perdição. E o Deus minúsculo deles é o ventre. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensa nas coisas dessa terra. Agora, aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 20, essa palavra nos traz uma alegria muito grande, porque ele diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então Paulo está dizendo para essa igreja que estava em Filipe: olha, vocês estão preocupados só com as coisas dessa terra, deste mundo. Vocês têm colocado os bens materiais como fosse seu Deus, um Deus minúsculo, não pode fazer nada por vocês. Vocês têm trocado o Deus verdadeiro por dinheiro, por sucesso, por fama, por outras coisas. Ele diz: vocês só pensam no ventre, só pensam em si mesmo, um sentimento de egoísmo, um sentimento perverso. Vocês se dividem, se matam, brigam, ciúmes, intriga por coisas materiais. Em Colossenses também, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, ele nos traz essa palavra sobre isto. Ele diz no versículo 1: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis morto, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é apego a bens materiais, e que é idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste, quando viveis nela, ou seja, quando era escravizado por essas coisas. Agora no versículo 8: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todo. Então, Paulo vem e escreve para esta igreja em Colossos, capítulo 3 de Colossenses, versículo 1 ao versículo, nós lemos 11. Então ele disse assim: olha, se você já ressuscitou em Cristo, se você já morreu para o pecado, morreu para si mesmo, vocês vivem agora para Deus em Jesus Cristo, então vocês vão pensar nas coisas dos céus. Vocês vão investir em primeiro lugar no reino de Deus. O que é investir no reino de Deus? Jesus disse sobre a ansiedade: muito espera tantas coisas e muito corre atrás de tantas coisas dessa terra e vive ansioso, e vive deprimido, oprimido, opressão, depressão. Quantas pessoas deprimidas com depressão? Porque elas investem as coisas, elas investem o reino de Deus, elas trocam o reino de Deus.
Às vezes elas fazem isso porque não tem conhecimento da palavra de Deus. Mas se você está fazendo isso, está tendo conhecimento, então faça o contrário, seja sábio. Coloque a tua vida no altar de Deus, aceita Jesus Cristo como seu Salvador, sirva a Deus de verdade, seja um cristão autêntico e as demais coisas o Senhor acrescentará. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas ele acrescentará. Então o salmista do Salmo 121, ele aprendeu a não desistir, mas persistir. Ele aprendeu a confiar em Deus, e ele entendeu e creu que Deus era fiel, e Deus é fiel para te libertar. Deus é fiel para te curar. Mas você pode dizer: mas eu tenho Deus e eu vivo sofrendo. Eu tenho Deus, eu vou na igreja. Eu vou lá na igreja católica, ou até mesmo evangélica, espírita, budista, ou outros tipos de religião. Você crê em Deus, você fala em Deus. Você diz que Deus é o teu Senhor, que Ele é o teu pastor, que nada te faltará. Olha aí, não tem faltado, sabe o quê? A amargura no teu coração, não tem faltado a dor, não tem faltado a tristeza, a desesperança, mas você continua dizendo que Deus é o teu Senhor. Mas que Deus é esse que não pode resolver a tua causa, que Deus é esse que não pode libertar você. Agora você pode ser que você aprendeu de Deus de uma forma diferente, que você está pensando que está com Deus e que Deus está com você, e Deus não está com você, e nem você está na presença de Deus, porque você está no sentido de religião, você está induzido por um pensamento religioso, fazendo sacrifícios, pagando altos preços, e você não alcança a graça, a vitória. Por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus não está falando de placa dominacional, de religião, de sistema, de dogmas religiosos. Jesus Cristo não está falando aqui, nessa palavra do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele não está falando aqui de sistema, de filosofia religiosa. Ele está falando dele mesmo. Ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Vocês vão ter esperança de uma nova vida. Não vão só ter esperança, como vão viver. Porque quando recebemos algo, não precisamos mais esperar nada. Então, quem sabe você está ainda no sentimento da esperança. Esperança. Onde está a tua esperança? Então Jesus está dizendo que Ele é a libertação. Ele é a salvação das nossas almas. É isso que Jesus está falando para aqueles judeus e para nós. E ele diz mais: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quantas pessoas chamam Deus de Pai? Quantos católicos, quantos espíritas, ou pessoas que nem religião têm, evangélicos, crentes, chamam Deus de Pai. Ora ou reza o Pai Nosso, mas continua esperando paz. Eu disse: quem recebe não espera. Se você recebeu a paz, então não precisa esperar a paz, você já tem a paz dentro de si. Se você recebeu Jesus, não precisa você esperar a salvação, porque você já tem a salvação em Cristo, você já tem o perdão. Agora você tem que continuar vivendo na presença do Senhor. Quantas pessoas estão esperando alguma coisa e falam em Deus, elas esperam a melhora no casamento, mas não acontece a melhora. Ela disse: o Senhor é meu pastor, Salmo 23, e o casamento está caminhando para o abismo da destruição. Os filhos estão desfacelados, a família está arrebentada. E essas pessoas rezam o Pai Nosso, elas oram o Pai Nosso, e elas continuam esperando uma solução. Jesus diz, Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28 ao 30, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Trocai o vosso jugo pelo jugo de Cristo, aprendei dele, confiai nele, dependei dele. Muitas pessoas esperam nele, ainda não teve um encontro com ele, continua esperando. É isso que Paulo está dizendo: se a nossa esperança em Cristo se limitar somente às coisas dessa terra, somos mais miseráveis. Porque as pessoas, às vezes elas têm um conhecimento de Jesus, ou entendimento, e nós temos, é limitado mesmo. Nós precisamos da graça do Espírito Santo, nós precisamos voltar-se para Deus, para poder entender os propósitos de Deus e viver uma vida de conquista e vitória. Então as pessoas ouvem de Cristo, elas recebem das mãos do Senhor bênçãos materiais, ou bênçãos de cura física, mas ainda continua com a alma vazia.
continua ainda distanciado de Deus. Elas até dão dízimo, dão oferta, vão às igrejas, há muitas faz campanha, faz profissão ou processão, outras coisas assim, religiosas, mas não consegue alcançar a dádiva, não consegue alcançar a vitória. Sabe por quê? Porque precisa ter um encontro verdadeiro com Cristo Jesus. O Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos. O Jesus Cristo que venceu o pecado, que venceu o diabo, que venceu o mundo, que abriu a porta da salvação. O Jesus Cristo que está com as mãos estendidas para nos abençoar. Em quem você tem esperado? Entrega a tua vida para Cristo. Mas pregador, já entreguei, já até batizei, até já trabalhei na obra, mas eu estou distanciado. Se você está distanciado, você fez uma entrega supérflua. Você entregou a Cristo por um momento, até o ponto que você desviou da presença dele. Você saiu da presença dele porque você se decepcionou. Quem sabe você saiu da presença dele porque você decepcionou com o pastor, decepcionou com o irmão, se escandalizou. Mas quem foi prejudicado em tudo isso foi você que saiu da presença dele. Quem foi prejudicado na história do filho pródigo foi o filho que saiu da casa do pai. Foi o filho que deixou o lar. Foi o filho que saiu com o recurso, com o seu dinheiro, com a parte da sua herança, mas ele gastou tudo no mundo, ele passou por humilhação, ele perdeu tudo, e quando ele perdeu tudo, ele foi trabalhar numa fazenda, e a Bíblia diz que ele foi comer dos alfarroba, que os porcos comiam, e ele lembrou, ele caiu em si, mais ou menos assim, traduzindo, ele pensou, poxa vida, eu perdi tudo. Eu perdi, eu tinha uma esperança que o mundo ia me dar prazer, eu tinha uma esperança que o mundo ia me satisfazer. O mundo, para te dar prazer ou para dar prazer para as pessoas precisam ter dinheiro. Porque quem não tem dinheiro não tem prazer. O pecado custa caro. O pecado da prostituição custa dinheiro, custa dólar, custa sacrifício, custa gasto. Então as pessoas vão prostituir, arrumam as amantes e as amantes cobram. Elas cobram e cobram caro. E aquelas amantes de renome ou famosas, que muitas vezes são pessoas aí de fama, de posição, o valor é altíssimo. E quantos empresários falidos por isso? Elas arrancam tudo, mas elas são instrumentos do diabo. O diabo usa a prostituição. A droga custa caro. Então o traficante ele vai vender droga, porque ele quer enriquecer. E ele precisa de adepto para fumar droga. Então a pessoa vai comprar droga, custa caro, de repente ele está no caixão, de repente o traficante ganhou um montante de dinheiro e está morto. Porque ele levou um tiro, porque ele disputou com alguém, ou alguém disputou aquele campo que ele dominava no mundo. Então é assim que o mundo faz, é assim que o diabo domina as pessoas. Ele destrói, ele dá uma falsa esperança para as pessoas. As pessoas dizem, olha, eu vou para a macumbaria, para a feitiçaria, para fazer um trabalho, para mim ficar rico. Eu vou para o satanismo, vou fazer um trabalho, vou servir ao diabo, porque o diabo tem riqueza. Quero te dizer que o diabo tentou dar uma falsa esperança para Jesus Cristo. Só você lê, meu querido, a palavra de Deus que está em Mateus, no capítulo 4, versículo 11, versículo 10 em diante. O diabo tentou Jesus porque Jesus estava com fome. Ele disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães e comam. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito em Deuteronômio. Levou Jesus ao pináculo do templo em Jerusalém e disse, pula daí para baixo, pula, porque também está escrito no Salmo 91, versículo 11, que dará ordem aos teus anjos para que te guardem, para que não te tropece em alguma pedra. O Senhor repreendeu, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo não se contentou na tentação, ele levou Jesus ao monte muito alto e colocou Jesus no pináculo do templo e disse, olha, veja os reinos do mundo, a glória, a fama, o sucesso, tudo é meu, te darei tudo isso e tu prostrar e me adorar. O Senhor repreendeu, está escrito, Satanás, adorarás só o Senhor teu Deus. Que Deus é até Deus do Satanás, só que Deus não tem comunhão com Satanás porque ele se perdeu, ele saiu da presença de Deus, ele já foi condenado. Então o diabo oferece para as pessoas falsa esperança, ofereceu para Jesus dizendo, te darei todas as riquezas, todas as glórias, todas as famas, sucesso, olha, te dou tudo se tu prostrado me adorar. Jesus diz, repreendeu o diabo, olha Satanás, vai-te Satanás, adorará só um que é Deus. Então o diabo oferece pelo espiritismo, oferece pela a macumbaria, pela feitiçaria, pelo satanismo, e tantas outras coisas, pela idolatria, oferece dinheiro, oferece sucesso, oferece fama, e as pessoas caem no engodo da mentira. A ira de Deus se manifesta dos céus
contra toda mentira, toda impiedade e injustiça dos homens que trocam a palavra de Deus pelo engano das filosofias deste mundo. Quantas pessoas acreditam na mentira e elas desviam de Deus, deixa Jesus, deixa a palavra de Deus, e elas sucumbem. E sabe qual é o fim delas? Quando não se arrepende, o fim é o inferno, porque o inferno recebe todo o pecado, o inferno recebe toda a imundícia das trevas. Então é importante você que está amarrado nessas coisas, voltar-se para Deus. Por isso que quando um feiticeiro, um bruxo, que tem a esperança de enriquecimento, ele vai enriquecendo, que é assim mesmo. Ele vai cobrando os seus trabalhos, e o diabo vai trazendo pessoas, as pessoas famosas, quantas pessoas é influenciada na política, é influenciada na fama, no sucesso, e até mundialmente vão buscar os bruxos, os feiticeiros, os macumbeiros para fazer trabalhos, porque elas não têm paz. Como elas têm dinheiro, aí eles cobram um montante de dinheiro e também ficam ricos. E esses mesmos homens e mulheres, muitos são convertidos a Cristo, porque descobriram que o Deus minúsculo deles, que cegava o entendimento deles, era falido, vencido, neutralizado pelo poder de Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos. Jesus Cristo tem todo o poder. Jesus Cristo tem o poder sobre os demônios. Jesus Cristo tem o poder sobre as potestades, sobre os governos. Jesus Cristo tem o poder sobre as nossas vidas. Ele tem poder sobre a morte e o inferno. Está escrito na palavra de Deus em primeira carta aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta, aliás, aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim: nos quais o Deus deste século, minúsculo, aqui é minúsculo, leia na sua Bíblia, seja católica ou evangélica, está escrito, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e a nós mesmos somos seu servo, por amor de Jesus. Então no versículo 3, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para o que se perde está encoberto. Então o Deus desse século, Jesus diz que o príncipe deste mundo é o diabo. Ele é o príncipe que comanda todo o sistema aí que você está vendo de destruição, de corrupção, de maldade, de perversão, de iniquidade, de destruição, de impureza, de morte. Ele comanda. Ele é o príncipe das trevas deste mundo, porque ele domina através do pecado, das concupiscências deste mundo. Ele domina através das concupiscências que governa através das mentes das pessoas, das corrupções. Agora Jesus Cristo, ele reina e domina através do amor, da paz. Ele domina e reina através do poder de Deus. E quando aceitamos a Cristo, nós recebemos a libertação. Aí não precisamos mais esperar libertação, porque já somos libertos. Não precisamos mais esperar paz, porque recebemos a paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o meu e o teu coração em Cristo Jesus. Está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz e a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, quem sabe você está esperando paz. Mas muitos estão esperando amor. Amor no seu coração, amor no seu casamento, amor com a sua pessoa que casou e não encontra. Agora a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 8. Se você tem Bíblia, você pode ler. Romanos capítulo 5, versículo 8. Olha o que a Bíblia diz. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, Deus já provou o seu amor. Se você espera amor, receba Cristo. Receba o amor ágape no seu coração. É o amor perfeito. Esse amor perfeito, ele se manifesta em nós quando recebemos Jesus. Quando recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa alma, arrependido dos nossos pecados,
passamos pelo processo da conversão e do arrependimento, o Espírito Santo vem a morar em nossa vida, em nosso corpo, e nós passamos a desfrutar deste amor, e nós passamos a ter condições e capacidade de amar o nosso próximo, independente de quem ele seja. Jesus também deixou escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículo 34 ao 40. Questionaram Jesus a respeito sobre os mandamentos da lei. Jesus disse, resumo todos os mandamentos em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, inteligência. Esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem sabe tu está esperando aí na sua vida uma melhora, uma restauração. Receba Jesus e Ele vai te dar não a esperança, mas a solução para a sua vida. Nós vamos estar orando. Se você foi tocado pelo poder de Deus, aonde você está, receba Cristo. O diabo pode estar dizendo à tua mente, você é muito pecador, você não tem jeito. Pode não ter jeito para o mundo, pode não ter jeito para as pessoas que estão ao teu redor. Elas te acusam, elas te abusam, elas criticam, elas zombam, elas te condenam. Mas para Deus tem jeito na sua vida. A sua vida, ela tem jeito para Deus. Basta você crer e entregar e ser fiel a Deus. Não é entregar de palavra, é entregar de corpo, alma e espírito. Servir ao Senhor, abandonar o mundo, abandonar o pecado. Crer em Deus, abandonar aqueles pensamentos que vêm na sua mente. Deixar de viver segundo o que você pensa, mas viver segundo o que Deus determina. Aí sim, você vai ter paz, amor, alegria e a sua vida vai mudar, porque foi para isso que Jesus morreu, venceu, ressuscitou e está vivo. Nós vamos orar. Pai, nós oramos por essa pessoa nesse dia e pedimos a libertação dessa alma. Pedimos ao Senhor a cura dessa pessoa, deste homem, desta mulher, deste jovem, dessa criança e a restauração deste casamento e dessa família. Abençoa, meu Deus. Entra com providência, Pai. Assim nós intercedemos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Fique todos na paz do Senhor. Se essa mensagem te abençoou, você pode passar aí através de e-mail, você pode estar divulgando o reino de Deus através de vídeos. Nós temos também no YouTube, na conta no YouTube, Maremansa 67. Também outra conta no YouTube que está esses vídeos através aqui da programação do canal do site www.avozdabiblia.com. No YouTube, Maremansa 67 e A Voz da Bíblia 1 no YouTube. Na conta do YouTube. E você pode acessar esse canal e também divulgar esta obra. Esta obra aqui é uma obra, ela é feita em conjunto com muitos irmãos que estão orando direto e indiretamente, estão participando com parcerias e nós agradecemos a Deus por esse trabalho. Então a internet, ela é algo magnífico, porque ela é a criação da inteligência dos homens. A inteligência vem de Deus. E ela tem a oportunidade de ela nos dá, aliás, a oportunidade de estar divulgando a palavra de Deus. Então, usa a internet, usa e-mail, sim, usa os blogs, usa aí o Orkut, para estar levando mensagem da palavra de Deus de esperança para as pessoas. Quantas pessoas cristãs usam e-mails e outros meios de comunicação pela internet para estar aí fazendo coisas que não agradam a Deus? Então não faça isso, faça a obra de Deus, divulgue, seja um mensageiro, envia recados. Agora eu vou te dizer, vigie, porque o diabo também usa a televisão, usa o rádio, ele usa o meio da letra, do escrita, por meio de jornais, revista, ele usa a internet, né? Todos têm acesso, até as crianças, então ele usa, ele é esperto. Agora, Jesus Cristo, ele é o Senhor, ele nos dá sabedoria. E maior é o que está em nós, que é o Espírito Santo. Então, tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e fique todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Fazer teu nome grande, e te dar